Olá pessoal, falaremos agora sobre o processo de produção de proteínas. O processo de síntese de proteínas é chamado de tradução. Esse processo requer um código genético, o qual é a relação entre os códons presentes em um RNA mensageiro ou no gene que o codifica, e a sequência de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica. Dessa forma, as alterações na sequência de ácidos nucleicos no gene por meio de mutações podem resultar em alterações na sequência de aminoácidos desta proteína, ou mesmo parada da síntese de uma proteína durante a tradução, causando potencialmente doenças ou morte do organismo. Em uma disputa acirrada com os especialistas da área, o bioquímico estadunidense Marshall Arenberg venceu a corrida e descobriu em 1961 como a informação contida no DNA era convertida em proteínas na célula, ou seja, ele estabeleceu a relação entre os 4 nucleotídeos que compõem o DNA e os 20 tipos de aminoácidos constituintes das proteínas. Por estabelecer o código genético, Arenberg conquistou o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1968. Células decodificam RNAs mensageiros, lendo em grupos de 3 nucleotídeos, chamados de códons. Algumas de suas características são: cada códon especifica apenas um aminoácido. 3 códons de parada marcam o fim da síntese de uma proteína, pois não especificam de nenhum aminoácido. Um códon de início, A ou G, codifica o aminoácido metionina e marca o início da síntese de proteína. Os códons de um RNA mensageiro são lidos durante a tradução, começando com um códon de iniciação e continuando até que um códon de parada é alcançado. Os códons de RNA mensageiro são lidos no sentido 5' para 3' e especificam a ordem dos aminoácidos em uma proteína da região N-terminal, metionina, para a C-terminal. Características do código genético são válidas para todos os organismos vivos, sendo essas características a especificidade. Um determinado códon sempre codifica para o mesmo aminoácido. Apesar disso, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. O aminoácido arginino, por exemplo, é codificado por 6 códons diferentes. Universalidade, pois os aminoácidos são codificados pelos mesmos códons em quase todos os organismos, inclusive os vírus. As exceções ao código existem devido ao seu estabelecimento datado dos estágios mais precoces da origem dos diferentes organismos neste planeta. A maquinaria molecular envolvida na síntese proteica envolve um grande número de componentes, tais como os aminoácidos livres, os quais serão covalentemente ligados ao RNA transportador por uma enzima, a aminosil-RNA sintetase. Essa enzima liga de modo específico aminoácidos e RNA transportador. Cada aminoácido é ligado por uma sintetase diferente, no qual ao todo são 20 nas células humanas, e um RNA transportador, capaz de carregar um aminoácido específico. Isso só é possível pois o RNA transportador possui um anticódon, uma sequência de 3 nucleotídeos complementar ao códon presente em um RNA mensageiro. O RNA transportador atua como uma molécula adaptadora durante o processo de tradução. A alteração de única base nucleotídica na cadeia de RNA mensageiro, uma alteração pontual, pode levar a resultados de mutações, sendo algumas delas, e as mais comuns, a mutação neutra e sem sentido. Quando a mutação do gene leva à formação de um códon de parada no RNA mensageiro, ou ainda as mutações sinônimas, as quais não alteram o aminoácido na proteína, ou não sinônimas, as quais levam à substituição de um aminoácido por outro em uma proteína. É possível ocorrer outros tipos de mutações que podem alterar a quantidade ou a estrutura da proteína produzida pelo processo de tradução. O pareamento do códon do RNA mensageiro com o anticódon do RNA transportador é o principal mecanismo envolvido no processo de tradução. Esse processo é mediado pelos ribossomos, organelas constituídas de RNAs ribossomais e proteínas, que possuem 2 subunidades, uma maior, cabeça, e outra menor, a base. Cada subunidade possui proteínas e RNAs ribossomais e em um ribossomo pode haver mais de 82 proteínas. Em geral, nos ribossomos dos eucariotos, as subunidades dos ribossomos apresentam um tamanho de 80S, sendo 60S a maior e 40S a menor.
A ligação do códon com o anticódon segue as regras da ligação complementar paralela e antiparalela, lido de 5' para 3' no RNA mensageiro e 3' para 5' no RNA transportador. Alguns RNAs transportadores reconhecem mais de um códon pelo mecanismo do pareamento oscilante na terceira base do anticódon. Esse movimento é chamado de oscilação e permite que o RNA transportador reconheça mais de um códon, sem que haja prejuízo para o código genético. Outra consequência do pareamento oscilante é que não há necessidade de 61 genes para RNAs transportadores. No genoma humano, por exemplo, existem apenas 48 RNAs transportadores. O processo de tradução é dividido em 3 etapas: iniciação, alongamento e terminação. A iniciação envolve a montagem dos componentes do sistema. Esses componentes incluem 2 subunidades ribossomais, um RNA mensageiro, aminoácido RNA transportador, GTP, ATP e fatores de iniciação que facilitam a montagem. O códon AUG é inicialmente reconhecido por um RNA transportador iniciador especial. O RNA transportador iniciador é carregado com um aminoácido, entra no sítio P ribossomal e o GTP do fator de iniciação da tradução é hidrolisado em GDP. O alongamento da cadeia consiste na adição de aminoácidos na extremidade da cadeia crescente. Durante o alongamento, o ribossomo move-se da extremidade 5' para a 3'. Esse deslocamento é mediado por fatores de alongamento, os quais utilizam a energia da hidrólise de GTP para deslocar a subunidade menor por 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, o equivalente a um códon. O encaminhamento do RNA transportador para o molde do sítio A do ribossomo é facilitado por fatores de alongamento, os quais também utilizam a energia da hidrólise de GTP. A ligação peptídica entre os aminoácidos ligados ao RNA transportador no sítio P e o novo aminoácido ligado ao RNA transportador no sítio A é realizada pelo ribossomo, o qual contém proteínas com atividade de peptidiotransferase. Após a formação da ligação, o ribossomo avança 3 casas em direção à extremidade 3' do RNA mensageiro. O RNA transportador livre é deslocado para o sítio E do ribossomo e é liberado. A terminação ocorre quando o ribossomo encontra no sítio A um dos 3 possíveis códons de terminação, o AA, o AG e o GA. Esses códons não possuem RNAs transportadores correspondentes e são reconhecidos por uma proteína chamada fator de liberação, a qual promove a dissociação das subunidades do ribossomo da molécula de RNA mensageira e, por conseguinte, a liberação do polipeptídeo sintetizado. Uma mesma molécula de RNA mensageiro pode ser traduzida simultaneamente por vários ribossomos, formando uma estrutura chamada de polissomo. Na área da nutrição, a compreensão do processo de síntese proteica é muito importante. Como vimos, cada organismo realiza a síntese de suas proteínas a partir de aminoácidos. Metade dos tipos de aminoácidos utilizados para a construção de nossas proteínas não são produzidos pelas nossas células e precisam ser adquiridos através da dieta. São, por isso, conhecidos como aminoácidos essenciais. Em algumas doenças, a síntese de alguns aminoácidos que nós produzimos, os aminoácidos não essenciais, também pode ser comprometida e, por isso, eles são chamados de aminoácidos essenciais condicionais. Cabe ao nutricionista a prescrição de suplementos nutricionais para suprir a necessidade de pacientes que têm a demanda desses aminoácidos. Os suplementos alimentares são, em sua maioria, derivados de proteína animal, soro de leite. Suplementos alimentares como whey protein são muito utilizados por atletas que precisam absorver grandes quantidades de aminoácidos essenciais. Esses suplementos são formados por até 90% de proteínas ricas em aminoácidos essenciais, como por exemplo a leucina. O suplemento possui pouca gordura e é absorvido rapidamente pelo organismo, o que aumenta a síntese de proteínas e ajuda na regeneração do músculo.